Esse diorama de Pragmata foi a estátua mais trabalhosa que eu já pintei até agora. Não pelo nível de dificuldade, mas pela quantidade de coisa. O Hyuga com esse traje sci-fi branco cheio de placa, armadura, detalhe mecânico, preto e cinza. E a Diana, que é praticamente o oposto. Pele clara, rosto pequeno, cabelo loiro, roupa azul e uma peça translúcida de hacking na mão. 2 personagens completamente diferentes tentando funcionar como uma cena só. Só em gravação foram 13 horas de processo, fora tudo que eu fiz fora de câmera. Então hoje o vídeo vai ser um pouco mais longo, porque essa peça pede isso e porque tenho várias coisas que eu quero mostrar e contar sobre esse processo. Então, bora pintar Hyuga e Diana, de Pragmata, um modelo de Buka Monsters. A primeira decisão importante desse trabalho foi resolver o branco, que estava presente na maior parte do Hyuga e da base. Eu não queria uma pintura de branco chapado, o desafio com essa cor é que a gente quer passar a impressão de que é branco, mas sem que fique flat ou artificial. E para isso, o branco de fato só entra como highlight. Mas, ao mesmo tempo, não pode pesar demais na sombra para não deixar com excesso de contraste. Além de que eu queria um processo completo e fechado para resolver todas as partes da mesma maneira e seguindo meio que uma receita que eu pudesse repetir. A peça já tinha primer preto, então eu fui fazendo um highlight volumétrico por cima com o primer branco, não com tinta branca, até porque é mais barato e cobre muito bem. Tô gostando muito de fazer dessa forma. Se tu quer aprender mais sobre o que é pré-sombreamento, o que é Zenithal Highlight e como fazer essa etapa em detalhes, inclusive sem aerógrafo, eu vou deixar aqui no card o meu último vídeo, onde eu mostro tudo isso em 3 bustos do Geralt, o bruxão. A ideia aqui era simples, deixar a luz branca onde o branco precisava aparecer, mas manter preto nos recessos, nas áreas internas, embaixo das placas, nas dobras, em todos os lugares onde a luz não chega direito, e para isso eu sempre fui cuidando da direção em que eu apontava o aerógrafo e o tanto que eu carregava de tinta no gatilho. Só que um pré-sombreamento preto e branco não ia funcionar sozinho, porque quando tu faz sombra preta em roupa branca, é muito fácil ela ficar artificial e não dar um resultado bom. Fica aquele excesso de contraste, parece que a peça fica desconexa com a realidade. Então esse sombreamento foi só o primeiro passo, ele criou o volume base, mas a cor real dessa sombra eu vou resolver no próximo passo. Depois do pré-sombreamento, eu entrei com uma tinta de contraste da Citadel chamada Glyph Charger Grey. E essa tinta foi uma escolha bem específica, porque ela tem um cinza meio azulado, meio petróleo, quase um ciano bem desaturado, e que passa realmente um toque de máquina. E era exatamente esse tipo de sombra que eu queria pro branco do Hyuga. Não um cinza morto e artificial, criado pela mistura do preto e do branco, mas uma sombra fria, sci-fi, que ainda combinasse com o traje e com a base. Então eu apliquei essa tinta principalmente de baixo para cima, nos recessos e nas áreas intermediárias. Como ela é uma tinta de contraste, um ink, ela é bem líquida e com excelente pigmentação. Mas ainda é transparente, então ela vai aproveitar o pré-sombreamento. Só que eu precisava ter cuidado para ela não apagar a iluminação branca totalmente. A ideia não era tingir tudo, era deixar principalmente a sombra com cor. Até porque a sombra, na verdade, nunca é preta. Isso deixa as coisas sem profundidade, seja no desenho, na pintura ou nas estátuas. É preciso levar a luz rebatida sempre em consideração, e essa luz existe nas sombras, onde a luz principal, que geralmente vem de cima, não domina ela. E ainda mais nessa peça, onde se a sombra fosse só preta, o traje ia parecer sujo. Mas com esse cinza azulado, ele começa a parecer mais real, e até mais tecnológico e frio, bem na pegada de uma roupa espacial, uma armadura sci-fi, que existe nesse universo do Pragmata. E eu fiz isso não só no Hyuga, também usei na base, porque eu queria que os dois conversassem, mostrassem que fazem parte da mesma cena. Essa foi uma decisão bem importante, porque a base não podia parecer uma peça separada. Ela precisava ter a mesma linguagem do traje. A luz que afeta os personagens sempre é a mesma luz que afeta a base. Só que depois que eu tingi a sombra, eu senti que precisava dar um toque nos relevos para deixar a peça com ainda mais profundidade. Então para isso a estátua pediu um toque de dry brush. Depois de usar a tinta de contraste para tingir as sombras, eu fiz dry brush branco em praticamente tudo. E aqui foi engraçado, mas do tipo rir para não chorar, porque dry brush geralmente é uma técnica bem rápida. Tu pega o pincel, tira o excesso, passa nas texturas e pronto. Só que nessa peça não foi rápido, porque tinha peças e detalhes demais. O traje do Hyuga tem uma topologia muito boa para dry brush. O modelador caprichou nas texturas. Então não fazer dry brush aqui seria até meio que um desperdício. E o meu objetivo era recuperar o branco nas áreas altas. O Glyph Charger Grey tinha deixado a sombra do jeito que eu queria, mas também tinha avançado um pouco demais no branco e simplificado um pouco a topologia. Então o dry brush branco devolveu aquela leitura clara dos detalhes sem apagar totalmente a sombra azulada por baixo. Foi uma combinação que eu gostei muito,
Deu aquele sentimento muito bom de quando a gente consegue trazer pra realidade uma ideia que fazia sentido, mas até então só na teoria. E esse é o tipo de planejamento que é muito importante para conseguir vencer tantas horas em cima de uma estátua complexa. Ajuda a criar um padrão para guiar as partes mais difíceis e exaustivas, liberando energia para a criatividade correr livre nas partes mais orgânicas e únicas, como por exemplo a Diana. O primer branco em cima do preto criou a luz, a tinta de contraste tingiu a sombra, e o dry brush recuperou a borda e a textura. E as três coisas juntas fazem o branco parecer mais trabalhado do que se eu tivesse simplesmente pintado tudo só com uma cor chapada e tentado sombrear depois. Depois disso, eu selei tudo com aquele verniz spray em lata, que eu já tinha usado antes para salvar a pele da Tifa. Ele diz ser fosco, mas na prática ele fica mais acetinado. E para esse tipo de etapa intermediária eu gosto disso, porque ele sela muito bem, não é caro e é muito mais prático do que ficar aplicando com aerógrafo, mesmo que não renda tanto quanto um verniz de garrafa. Então, quando eu sei que eu ainda vou fazer muita coisa por cima, eu prefiro selar, mas na prática eu faço isso quase sempre, porque é melhor ir aplicando o verniz aos poucos, nos materiais certos, do jeito que a gente quer que fique, brilhante onde é pra ser brilhante, fosco onde é pra ficar fosco, do que deixar isso tudo pro final, principalmente em peça grande, com muita coisa pra finalizar. Depois de selar, eu deixei tudo curando e parti pra Diana um pouco, até porque eu sabia que quando fosse pintar os detalhes desse traje com pincel, ia ser a parte mais complicada. Dando um tempo no humano robô, eu fui fazer a robô humana. E a Diana é uma parte muito interessante desse diorama, porque ela quebra visualmente o Hyuga, gerando um contraste bem forte. O Hyuga é todo mecânico, quase todo branco, combinando e se fundindo com a base. Que é engraçado, porque ele é o humano da história. Já a Diana, mesmo sendo uma androide, ela tem pele, cabelo, rosto e uma roupa azul super saturada que destaca ela completamente na composição. E isso é uma coisa muito importante pra gente sempre ter em mente. Qual é o ponto focal da estátua? Ainda mais num diorama com dois personagens. Aqui é meio óbvio, já que um deles tem as mesmas cores da base. Mas é sempre bom se perguntar para onde os nossos olhos vão primeiro quando a gente observa a estátua. E esse ponto é geralmente onde a gente mais quer trabalhar detalhes e trazer destaque. A Diana ela é o ponto mais humano da composição. Rostos sempre são pontos de interesse, mesmo que a gente esteja falando de um rosto artificial. E não só no diorama, mas na proposta do jogo, ambos têm o mesmo contraponto que a gente também quer ressaltar. A androide parece humana e o humano parece um robô. Então eu precisava que ela chamasse a atenção do jeito certo. Comecei com pré-sombreamento, como sempre, e fui pra pele. Usei uma base magenta, mas já tentando controlar melhor a intensidade nas áreas de luz e sombra. Eu queria uma pele clara, rosada, até pálida, mas suave, como uma pele de criança geralmente é. Só que eu não queria bater o martelo de vez, eu queria criar uma base e observar depois como é que ela ia combinar. Porque como eu já falei em outros vídeos, tudo depende de contexto, e isso afeta tudo. Mas geralmente a gente é mais crítico com pele e rosto. Então eu preferi fazer uma pele que já estivesse num bom caminho, selar, deixar curar e depois avaliar com o resto montado. E no cabelo eu fiz uma sombra mais marrom. A Diana tem um loiro mais natural, meio tom de palha, não aquele loiro super amarelo. Então eu joguei um marrom na sombra e depois um amarelo mais esverdeado nas luzes. E sim, nessa etapa ele ficou um pouco estranho. Um pouco saturado demais e até meio verde. Só que aqui tem uma coisa importante. É preciso confiar no processo. E isso vem com experiência. Quando a gente já sabe como vai trabalhar as próximas etapas e mais ou menos como elas vão afetar o que já foi trabalhado, fica mais fácil confiar e não ficar questionando a forma como a gente já começou alguma coisa. Nesse caso, eu já sabia que depois eu ia voltar com o dry brush e os detalhes no pincel. Eu sei também que o dry brush tende a tirar um pouco de saturação da cor base. Então, para compensar isso, eu deixei dessa forma. Aproveitei também que eu já estava pintando com esses tons mais amarelos esverdeados e adiantei o tom base de algumas peças menores do traje do Hyuga. Esse amarelo tem uma pegada mais mecânica, mais industrial. Então combina perfeitamente e também já cria um ponto de conexão entre os dois personagens. Repetir tons entre diferentes partes de um diorama ajuda a amarrar a composição e a impedir uma estranheza ou sensação de que são duas estátuas diferentes que foram colocadas juntas. Reforça toda a consistência da cena. Depois eu fui pro azul da roupa da Diana. Eu tentei usar uma tinta de contraste azul por cima do pré-sombreamento, mas ela puxou muito pro ultramarino, quase roxo. E não era bem o azul que eu queria. Então eu tive que ajustar com outras cores, criar um segundo tom, tentar trazer mais profundidade. E ainda assim não ficou exatamente como eu imaginava na minha cabeça nessa etapa. Mas eu selei mesmo assim, porque em peça dividida, às vezes tu precisa parar de insistir em uma parte isolada e esperar ela aparecer no conjunto. A roupa dela ainda ia ter detalhe branco, detalhe de fita, detalhe de costura.
cabelo por cima, sem falar na pele. Então eu preferi seguir. Nem tudo precisa estar 100% resolvido de cara, ainda mais em etapas simples de cor base com aerógrafo que dá para refazer se for preciso em poucos minutos. Às vezes só precisa estar bom o suficiente para a próxima etapa fazer sentido. Depois disso eu voltei para o Hugh, mas eu comecei pela base. E aqui entra uma estratégia que me ajudou bastante nesse projeto. Eu queria trabalhar de baixo para cima. Primeiro finalizando a base, depois perna, torso, braços, cabeça, e por último voltar e terminar de ano. Não porque essa seja sempre a melhor ordem, mas porque nessa peça eu precisava sentir progresso. E quando tu tem um diorama com peças demais, isso faz toda a diferença. Se tu pinta tudo separado durante dias e dias, sem montar nada, parece que o projeto nunca anda. Chega a dar um desespero, porque tu fica sem saber quando tá perto de acabar ou em que ponto tu tá exatamente. Então eu queria usar a montagem como uma barra de progresso. Para pintar a base, primeiro eu tratei ela como uma peça única. Mesmo sendo dividida, eu juntei as partes com um pouco de cola quente em áreas lisas, longe dos encaixes. Assim eu consegui fazer todas as etapas de aerógrafo como se ela fosse uma coisa só. Depois, quando chegou a hora dos detalhes, aí sim eu separei e comecei a trabalhar por área. Também mascarei as partes escuras da base. E aqui é aquele caso clássico. Dava pra pintar no pincel? Dava. Mas eu ia levar muito mais tempo para atingir o mesmo resultado. Além de que não é toda a tinta que cobre em apenas uma demão. Como eram áreas básicas, quadradas, eu levei uns 15 minutos mascarando e depois no aerógrafo resolvi tudo em coisa de 2 minutos. É o tipo de etapa que parece chata, mas economiza tempo demais. E para coisa mecânica, ajuda a deixar mais uniforme. Usei o mesmo raciocínio do traje do Hugh, principalmente para manter a consistência que eu já expliquei antes. Finalizei os detalhes bem pequenos no pincel, pintei essas barras de luz azul que ficam bem destacadas no cinza escuro, e parti para a etapa que consumiu sozinha uns 70% do tempo total do projeto. E eu nem imaginava que ia ser tudo isso. E aí, chegou nessa parte que fez jus ao título de estátua mais complexa que eu já pintei. Os detalhes do Hugh. Só essa etapa teve mais de 8 horas de gravação bruta. E isso sem contar tudo que eu fiz fora de câmera para acelerar o processo. O traje dele é absurdo. E o pior é que muita coisa parece parecida, mas não é igual. Então eu tive que ficar indo e voltando nas referências o tempo todo. Tanto do render do modelo, quanto das outras que eu peguei do próprio jogo, concept de personagem e etc. E aqui eu já vou deixar uma dica muito importante. Sempre procure referências além do render do modelo, né? Principalmente da mídia original, do jogo original, filme, anime, enfim. Sempre pegue outras ideias, assim, outras opções de referência mesmo. Porque a referência é muito importante para guiar o processo e pintar sem referência é pedir para dar uma coisa ali esquisita, né, no mínimo. Então, use referência sempre, independente do tipo de arte que tu faz, né? Não sei se todo mundo que segue o canal e eu assisti os vídeos é pintor de estátuas, mas fica uma dica geral. Ainda assim, em vários momentos eu não conseguia enxergar perfeitamente onde é que cada detalhe ia. E foi aí que eu percebi uma coisa importante. O render do modelo estava um pouco diferente da arte do jogo. No começo isso me atrapalhou, porque eu estava seguindo mais essa referência. Mas depois eu percebi que isso também me salvou um pouco. Porque a versão do render simplificava algumas coisas. Se eu tivesse tentado seguir as referências do jogo desde o começo, eu ia estar pintando até agora. Porque os 2 tons de cinza que eu usei para os detalhes no pincel teriam facilmente virado uns 4, 5 ou 6. Então tomei uma decisão prática. Eu ia respeitar a leitura geral do personagem, mas eu não ia tentar reproduzir cada detalhe microscópico. Até porque essa estátua ela é na escala de 1:8. O modelador, que é o Bucamancer, não sei se eu comentei antes no vídeo, já fez essa escala nesse tamanho. Eu até pensei em fazer em 1:6, só que eu reparei que ia ficar enorme. E aí eu repensei e aí achei melhor deixar no tamanho original, que já vinha pronto o modelo, com suportes já colocados, tudo certinho. Se essa estátua fosse em 1:6, eu com certeza ia detalhar mais. Em 1:4, então, eu ia ter que realmente transparecer cada detalhe. Mas também a estátua ia ter o dobro do tamanho, se fosse 1:4. O que ia facilitar tanto para enxergar quanto para pintar os detalhes extras, né? Inclusive para chegar neles com o pincel. Nessa escala que eu tô pintando de 1:8, que o modelo já ficou com mais de 30 centímetros de altura, inclusive, se tu coloca informação demais em uma área que já é cheia de topologia, tu corre o risco de criar só ruído.
mais atrapalhando do que realmente gerando uma leitura correta. Para não mencionar a hierarquia de detalhes. O Hyuga é um personagem de apoio, com certeza muito importante, mas o ponto focal, como já mencionei antes, é a Diana. Ela é a protagonista, pelo menos dessa composição da estátua. Então eu simplifiquei. Misturei o meu próprio tom de cinza escuro, usando um azul claro da Vallejo e um preto que eu tinha em quantidade, esse preto que eu sempre uso, que ele é meio acetinado, até eu chegar num tom que funcionasse. E já misturei bastante, porque eu sabia que eu ia usar em muita coisa. E essa é uma outra dica importante. Se tu tá pintando uma peça grande e vai criar um tom específico para usar em muitas áreas, mistura mais do que tu acha que precisa. Porque se essa tinta que tu misturou acabar no meio do processo, é um inferno tentar reproduzir exatamente o mesmo tom. Mesmo que tu saiba exatamente os tons que tu usou para criar ele. Porque a proporção, mesmo quando muda só um pouquinho, já cria um tom diferente. Aí, com esse cinza pronto, eu fui trabalhando as partes internas do traje. Comecei pelas botas e eu fui subindo. Pintei uma perna inteira primeiro, fora da gravação. Porque como é algo que eu não ia mostrar 2 vezes, e elas eram praticamente iguais, não tinha por que eu repetir no vídeo. E eu fiz isso ao longo de todo o traje. Quando uma parte era espelhada, eu fazia uma sem gravar primeiro. Assim eu escolhia onde colocar os tons de cinza, entendia onde ficava cada detalhe, e eu criava uma referência física na minha frente. Uma coisa que eu pudesse olhar e girar ali e ficar usando como uma referência perfeita. Isso ajudou muito. É quase como se eu tivesse criado meu próprio manual de pintura. Aí eu fiz isso com algumas peças da base, das pernas e uns detalhes espelhados no torso. Mas quando chegou no torso em si e nos braços, na cabeça, enfim, não teve jeito, tive que gravar tudo. Até porque eram partes importantes e era um foco visual do próprio Hyuga. Mas de qualquer forma, eu fui sentindo o progresso, subindo cada vez mais nas peças. Quando o processo é longo demais, tu precisa desse tipo de motivação. Cada pequena vitória te ajuda a manter o foco e continuar pintando. O trabalho criativo deixa a mente exausta muito antes do corpo. Eu já pintei peças ali que eu virei a noite pintando. Só fui perceber que era dia quando o sol começou a raiar na janela. E eu tava, claro, cansado, tava me sentindo exausto, mas a mente fica cansada muito mais rápido. Afeta todo o psicológico. Se tu passa 3 dias olhando só peça separada, tu começa a perder a noção do resultado. Quando tu começa a montar, tu vê que tá chegando em algum lugar. Eu não vou mentir. Teve um ponto que eu já tava só tentando sobreviver aos detalhes. Mas ao mesmo tempo era muito satisfatório. Porque cada detalhe cinza, preto ou até colorido que entrava, fazia o branco funcionar ainda mais. E isso é a segunda parte de confiar no processo. Ver ele se amarrando e se complementando em tempo real, reforçando a ideia que tu teve lá no começo. E esse foi o momento que eu comecei a sentir que o diorama ia realmente funcionar, porque cada detalhe deixava mais com cara de sci-fi. E se tu curte ver esse tipo de vídeo mais completo, mostrando o processo real mesmo, né? A decisão, o erro, a demora, a correção, detalhe por detalhe, né? O processo de verdade, deixa o like e se inscreve no canal. Esse tipo de projeto dá bastante trabalho, mas é exatamente o tipo de vídeo que eu gosto muito de trazer e discutir aqui. Uma coisa que eu deixei mais pro final foi os tons metálicos. Isso é uma regra que eu tento seguir sempre que eu consigo. Se tu pinta metálico cedo demais e depois passa verniz fosco ou acetinado por cima, tu mata o brilho dele. As partículas metálicas misturadas no meio da tinta perdem parte da reflexibilidade. Então na parte prata metálica do traje do Hyuga, e até na Diana depois, que tinha um zíper ou algumas coisinhas assim, eu primeiro fiz a base preta durante a pintura. Deixei tudo preparado. E só depois, quando a peça já estava selada e praticamente pronta, eu entrei com os metálicos. Acho até que eu nem gravei essa parte, de tão pequena que era e tão específica. Aí, se precisar proteger, eu prefiro aplicar um verniz brilhante só em cima dessas áreas metálicas com o pincel. Porque aí tu protege sem matar o efeito. Esse tipo de detalhe parece pequeno, mas faz diferença no acabamento final. Principalmente numa peça como essa, que tem muita coisa mecânica. A arma, os encaixes, os detalhes do traje, as pecinhas do capacete. Se tudo fica com o mesmo acabamento, perde a sensação real do material. Mesmo que seja tudo tinta acrílica em cima de resina, a pintura precisa convencer o olho de que são materiais diferentes. E o verniz desempenha um papel crucial nisso tudo. Depois que eu terminei toda essa etapa de detalhes do Hyuga, eu me senti renovado para trabalhar na Diana até o fim.
Eu já tava bem exausto dessa pintura, porque por mais que a gente descanse e faça em mais dias, acaba que a gente vai meio que carregando um certo cansaço acumulado, não sei. Tanto que quando a gente começa um projeto novo, a gente parece que renova totalmente a bateria, né? Não sei explicar. Mas, enfim, eu comecei fazendo uma pequena correção no azul da roupa dela, e eu aproveitei para atingir a peça que é tipo o poder de hacking dela, né? Essa parte foi a única que eu imprimi em resina clear. E ela representa aquele efeito azul que aparece no jogo quando ela interage com as redes e os computadores. É bem um efeito de hack, de hack mesmo, hackeando as coisas. E como a peça já era transparente, o trabalho foi bem direto. Eu usei Candy Ink azul safira, da Green Stuff World, que deixou já no tom exato que eu queria, sem matar a transparência. Para isso, uma tinta ink é indispensável, porque tinta normal não pode entrar nessa etapa. Depois é só proteger com verniz brilhante e deixar a luz fazer o resto. Não precisava inventar muito aqui. Quando a própria peça já entrega o efeito, às vezes a melhor pintura é a mais simples. E tanto esse azul translúcido quanto o azul da roupa dela ajuda muito a trazer identidade pro diorama e trazer uma leitura imediata no meio de tanto branco e cinza. Além de dar ação e movimento nessa pose dinâmica. A Diana não tá só pendurada ali nas costas do Hugh, ela tá interferindo no mundo ao redor com as habilidades dela. É um detalhe pequeno, mas ajuda a contar a história. Depois do intensivo em pintar pecinhas do Hugh, pintar os detalhes da Diana foi até que tranquilo. Não porque ela fosse fácil, né? Nessa escala tudo era muito pequeno. Mas só de ser diferente já foi um alívio. E também acaba renovando um pouco o esquema de cores, né? Entre esse azul sintético, com detalhes brancos, linhas, fitas, marcações laranja pequenas. Desde o começo, o azul da Diana me deu um pouco de dúvida. Em algumas referências ele parecia mais claro, em outras mais escuro. E como é um material meio artificial, um pouco reflexivo, ele muda muito com o ambiente. Então eu fui ajustando aos poucos. Usei algumas tintas de contraste, um pouco da própria ink azul que eu usei na resina translúcida. E aqui fica uma dica boa. Os inks são muito bons para ajuste de tons. Com um pouco de experiência dá para corrigir sem estragar o sombreamento. Da mesma forma que eu ajustei o tom do branco do Hugh com o cinza azulado da Citadel. Assim eu fui tentando dar profundidade sem transformar a roupa dela no ponto mais chamativo da peça. Talvez, se eu fosse refazer esse modelo, eu clareasse um pouco mais esse azul. Mas dentro do conjunto final eu acho que funcionou legal. Depois eu fui para os detalhes do pincel. E aqui era aquela pintura bem paciente. Até porque os detalhes da Diana são menores do que os do Hugh e tão numerosos quanto. Mas aqui fica uma coisa importante. Eu não pintei detalhe que depois ia ser coberto pelo cabelo ou por alguma outra parte. Ou pelo menos não com o mesmo cuidado, ou com o mesmo nível de tons. Porque não vale a pena, é só mais trabalho para algo que nunca vai ser visto. Então geralmente essas partes acabam ficando só no tom base, um sombreamento que o aerógrafo criou. Mas é sempre importante juntar as peças para ter certeza de que não vai pintar alguma coisa que depois vai ficar faltando. Ou no caso vai deixar de pintar alguma coisa que vai ficar faltando. Mas um projeto desse tamanho é preciso escolher onde tu vai gastar energia. Porque o tempo que tu gasta em uma parte invisível é tempo que tu deixa de gastar no rosto, no cabelo, nas mãos, nos olhos, ou seja, nas áreas que realmente vão carregar a peça. E no caso da Diana isso ainda era mais importante, porque ela é pequena em relação ao Hugh, mas visualmente muito poderosa. Então cada coisa que aparece nela precisava estar bem resolvida. O cabelo da Diana começou de um jeito e terminou de outro. A base que eu tinha feito no aerógrafo estava puxando um pouco pro ocre esverdeado. Isso era meio intencional, porque eu queria uma sombra mais fria, e principalmente fugir daquele loiro amarelo puro. Usei referência específica só do jogo para trabalhar no cabelo dela, e tentar chegar nesse tom loiro meio palha, assim, mais desaturado, com raiz um pouco mais escura. Só que o dry brush sozinho não resolveu do jeito que eu queria e nem ia ter capacidade de resumir tudo isso. Mas serviu como uma boa base de luz para deixar um volume pronto, em que eu pudesse trabalhar por cima com um pincel fino, usando inclusive tintas de cor de pele, cores de pele mais amareladas, que teriam uma pigmentação um pouco mais natural, né, não tão saturada. E no geral eu também queria diluir a textura que o dry brush deixou, e o cabelo é uma coisa delicada. Dry brush funciona muito bem quando a escultura ajuda, quando os fios estão bem definidos, a superfície está limpa, bem preparada, principalmente quando não tem tanta variação de tons também. Mas para cabelos mais complexos e estátuas mais voltadas para o realismo, não tem como escapar de trabalhar pincelada. E isso já é assim desde que eu fiz os cabelos do Leon e da Grace, de Resident Evil Hacking, que foram os primeiros vídeos dessa fase nova do canal, e eu inclusive convido vocês a darem uma olhada nesses vídeos depois que terminarem de assistir esse. Mas aí eu voltei no pincel.
Fui escurecendo a raiz com um pincel bem fino e a tinta bem diluída. Eu precisava que ela corresse livre do pincel, sem ficar me atrapalhando. E, alternadamente, eu fui puxando alguns meio tons que precisavam aparecer entre os highlights deixados pelo dry brush e o sombreamento básico que eu fiz no aerógrafo. Porque no cabelo, a luz ela precisa aparecer em lugares específicos. Se ela aparece da raiz à ponta do cabelo, fica parecendo uma mecha de outra cor. Então eu precisava ajustar quase que fio a fio. E aqui foi mais uma etapa de confiar no processo, porque aos poucos eu fui vendo a transformação do cabelo dela começar a funcionar. E de começo não era nada disso que estava passando pela minha cabeça. A vantagem também era que o modelo tinha o cabelo completamente separado. Então dava pra tentar as coisas à vontade, porque no pior dos casos eu podia remover a tinta ou só pintar por cima de tudo com aerógrafo e recomeçar sem estragar outras peças. Mas é bom ter em mente que é normal existir essa etapa feia, ela é necessária. Nem toda a camada precisa parecer bonita, algumas só precisam preparar a próxima. O cabelo dela só começou a funcionar de verdade quando entrou raiz, luz, variação e esse tom mais natural por cima. E quando eu encaixei ele com o rosto e a roupa, aí sim fez sentido. E aí, eu deixei o rosto dela por último. Porque pra mim o rosto é sempre o mais divertido. E eu adoro fechar uma estátua pintando os olhos, é quase como pintar a alma pra dentro do personagem. Mas ainda que seja uma das partes que eu mais gosto de pintar, também é uma das que eu mais respeito. Principalmente porque o rosto da Diana é minúsculo. Ele é menor que a unha do meu polegar. E mesmo assim, eu queria colocar expressão e tentar dar um brilho meio esverdeado dentro dos olhos azuis dela. Era uma coisa que talvez ninguém fosse perceber. Mas eu queria tentar, tipo um desafio pessoal, sabe? E como a Diana tem um rosto muito jovem, ela afinal é uma criancinha, eu não podia exagerar em textura. O aerógrafo já tinha deixado a pele dela praticamente pronta. Porque criança não tem olheira, ruga ou marca de expressão. É sempre aquela pele mais lisinha. Então o trabalho foi mais sobre controle e paciência. Tinta bem diluída em pouca quantidade no pincel, camadas bem finas e muito precisas, sem pressa. Porque se tu exagera em um rosto pequeno, estraga rápido. Eu até caguei um pouco na sobrancelha dela, mas eu consegui consertar depois. Uma linha um pouco grossa ou escura demais já muda a expressão. E eu gostei bastante do resultado. Acho que em escala 1:8 foi um dos rostos que eu mais gostei de pintar até agora. Achei que ficou limpo, expressivo, e encaixou bem não só com a peça, mas com a personagem. E depois disso, o diorama estava finalmente completo. Bora ver o resultado final? Eu não vou mentir, foi um alívio enorme ver esse diorama montado. Porque durante o processo teve muito momento que ele parecia só um monte de peça espalhada. E quando tu trabalha vários dias em uma estátua assim, chega uma hora que tu começa a achar que não tem luz no fim do túnel. Parece que o final nunca chega. Só que quando tudo aparece junto, a estátua começa a fazer sentido. E esse modelo tem uma coisa muito legal, que é a relação entre o Hugh e a Diana bem representada. O Hugh não é só um personagem grande na frente, ele é a estrutura para a cena inteira. Ele conecta a Diana com a base. E com todo esse peso de proteção e presença, ele tá ali se colocando na frente dela. E a Diana quebra isso completamente, com toda essa pose dinâmica e os poderes dela em evidência. É um contraste entre os dois que faz o diorama funcionar. Harmonizar todos esses materiais e cores foi provavelmente o maior desafio da peça. Exigiu mais do que uma pintura bem trabalhada. Precisou de gestão de tempo, detalhe e decisão. Mas no final eu fiquei muito feliz com o resultado. Deu trabalho, na verdade muito trabalho, mas acho que esse foi um dos dioramas mais legais que eu já pintei até agora. E se tu ficou até aqui, obrigado de coração por acompanhar esse processo. Comenta aí se tu já jogou Pragmata ou se essa foi a primeira vez que tu viu o Hugh e a Diana. E me diz também se tu curte esse formato de vídeo mais longo para peças mais complexas. Porque esse tipo de diorama realmente precisa de mais espaço para mostrar a fundo todos os processos. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Falou!